Sejam muito bem-vindos a essa palestra sobre ciência de dados, tá? Dentro dessa palestra, a gente vai explorar temas como inteligência artificial, machine learning, deep learning, e no final vai ter um hands-on, então vai ser meio que dividido, um pouco de teoria e depois prática, tá? No Oracle Data Science. Bom, gente, me apresentando aqui bem rapidinho, eu sou Eric Gama, eu trabalho no time técnico da Oracle, faço parte do time de engenharia, né? Tenho algumas certificações, mas eu não coloquei ainda, até chegar no nível do Taborda, com mais de 20 certificações. Mas o nosso trabalho aqui é ajudar os nossos clientes, né? Construindo as melhores arquiteturas e utilizando das melhores soluções. Eu faço parte do time de engenheiros, né? Como eu tinha dito, pré-vendas e mais voltado para plataforma de dados, tá? Então, já trabalhei bastante com BI. Como todo analista de dados e cientista de dados, a gente já foi programador, né? O legal é que eu comecei com Java, então eu já dou um spoiler da minha idade também, né? Tem gente que espera eu comentar Clipper, COBOL, Portugal, mas não, foi logo Java. Então foi bom demais, né? Tanto avanço em bibliotecas, mas enfim, vamos para o que interessa, né? Essa é uma introdução. E agora, vamos fazer um recap, vamos recapitular um pouquinho, até para ficar mais claro, por que a ciência de dados está tão forte, né? Ajudando as empresas, ter o diferencial dos seus competidores, né? Então aqui vamos imaginar uma arquitetura antiga, porém presente, tá? Principalmente na década de 90, assim, uma arquitetura por volta da década de 80, 90, por conta da ascensão do Data Warehouse, né? Mas o objetivo é entender, né, tudo que já foi construído, um pouquinho passado, e consolidar essa ideia da ciência de dados, tá? Então, vamos imaginar aqui as nossas origens, banco de dados, arquivo CSV, arquivo TXT, Excel, tá? Como as nossas origens de dados, ou seja, onde os nossos dados estão salvos, tá? Então, nós temos diversas origens dispersas, né? E a próxima camada é uma camada de integração, porque eu preciso consolidar os meus dados, né, dar valor. E por conta deles estarem distintos, essa camada é super importante, uma camada muito conhecida por realizar o processo de ETL, Extract, Transform, Load. Eu vou fazer joins, transformações em gerais, né? E aí eu vou inserir na camada de persistência de dados. E aqui está o nosso Data Warehouse, né? Como algo que os nossos dados já estão consolidados e pronto para serem consumidos na camada de análise de dados, né? Onde eu vou encher de indicadores, dashboards, e esses dashboards vão trazer insights para minha organização, certo? E aí que tá. Quando eu analiso dados do passado, é super importante, né? A gente entende, vai ajudar para uma tomada de decisão, alguns insights, mas chegou em um momento que analisar o passado não é o suficiente, né? A gente quer fazer agora predições, né? Analisar o futuro, e em cima dos nossos dados, com muita matemática, né? Com alguns algoritmos, é possível fazer isso. E é por isso que as ciências de dados está muito forte agora, né? Empresas querem ter os diferenciais, né? Predizendo o futuro, seja para uma compra, uma fraude, né? E aí que entra a ciência de dados, com inteligência artificial, modelo de machine learning, redes neurais. Com esse tema de data science, fica muito difícil não falar de inteligência artificial, né? De IA ou IA, né? E o que é uma inteligência artificial? Essa imagem ajuda a gente a entender muita coisa, né? Porque do lado esquerdo eu tenho o desenho do cérebro humano e para complementar essa imagem eu tenho ali binários, né? 0 e 1, 0 e 1, ou seja, a máquina. Então eu vou tornar uma máquina tão inteligente quanto o ser humano. Esse é o objetivo, tá? Essa imagem é muito legal, ajuda a entender muito esse objetivo da inteligência artificial, tá? Então, para fechar essa parte, qual o objetivo de uma inteligência artificial? Eu tenho
O objetivo é resolver um problema. Eu tenho um problema, vou criar, né, eu vou treinar um modelo de machine learning, vou criar uma rede, né, uma rede neural para resolver um problema. Esse problema, seja esse problema em um reconhecimento facial, em um reconhecimento da linguagem escrita ou falada, né, seja um problema de locomoção automotiva, né? Ou seja, ela vai se encaixar na solução IA, beleza? Outra imagem aqui para ajudar a gente a interpretar uma IA, né? Novamente, o desenho de um cérebro humano, né? E por trás um robô que tem as mesma capacidade de um ser humano. E aí, me veio uma pergunta: onde as IAs são aplicadas? Eu tenho certeza que todo mundo utiliza de alguma inteligência artificial durante o seu dia a dia, né? Seja no smartphone, no computador, em algum site, um chatbot, eu tenho certeza. E aqui, para trazer alguns exemplos, né, eu vou começar com um exemplo bem legal sobre, né, essa área de geologia que está utilizando muito de machine learning e como eles estão utilizando, né? É bem legal aqui, gente. Tem um processo na geologia que é identificar solos ricos em minérios, né? E esse é um trabalho custoso, ou seja, tem uma determinada área, né, que eles vão com uma equipe gigante, máquinas, e vão analisar o quanto de minério bom que tem nessa área. E aí qual que é o processo? Tem que cavar poços que têm um custo alto, né, e geralmente são 10, entre 10 a 15 poços, né, e com essa inteligência artificial, a gente diminui cerca de 60 a 70% de poços. Eu tenho no máximo 5 poços e eu já consigo mapear tudo, né, todo o terreno em volta, quais minérios vão estar presentes nesse solo. Então é muito legal, a gente já consegue identificar a importância de uma inteligência artificial nesse ramo, né? E aqui falando de outro, em geral, vendas em gerais, né? E um exemplo bem legal, que é o do iFood, que foi utilizado inclusive nessa Black Friday, né? Eles praticamente dobraram, né, a quantidade de vendas por conta de classificação, né, de comida. Ou seja, eu vou ali mapear, eu vou treinar um algoritmo para mim enviar para você uma promoção com a comida que você gosta. Então, qual que é a probabilidade de você comprar? Mas assim, não vamos prender apenas no iFood, né? Isso aqui se encaixa em tudo, tá? Em tudo mesmo. Em recomendação de livro, em produto, do seu produto. Então, imagine o que você pode fazer com seus dados, tá? Para falar de outro, né? Eu peguei uma imagem aqui, meu olho, né? Ó, mesma cor. Aqui é a parte da visão computacional, né? Falando um pouquinho da nossa capacidade, né? Da nossa visão. Quando, né, eu olho para um objeto, de forma instantânea ou quase instantânea, eu já reconheço esse objeto, né? Por exemplo, o mouse. Isso por conta de todo, né, o nosso poder, né, o computador mais potente do mundo, o nosso cérebro, né, com bilhões de neurônios, já tem tudo processado em nossa memória, né, geralmente quando eu não reconheço alguma coisa, né, eu tento imaginar o formato, depois eu vou forçando até identificar, né. E aí quando a gente cai no pensamento em como uma máquina consegue fazer isso, como uma máquina consegue identificar um objeto em uma imagem, como funciona por trás, né, pô, é incrível. Às vezes com a acurácia melhor e precisão melhor do que um ser humano. Então, a gente vai identificar, né, vamos entender como isso funciona, mas é incrível, né? Pô, no lado esquerdo, né, a máquina falar para mim que tem dois cachorros, com a raça, com a idade, talvez, e no lado direito eu tenho um gato com a raça, com a cor. Incrível, né? Outros exemplos são exemplos mais comuns, né? O carro autônomo, né? Aqui tem um spoiler, pô, tem sensores ali captando a todo momento dados. A gente já começa a identificar que dados é um insumo para uma inteligência artificial. Bom, outro exemplo é a interpretação da fala. Incrível também. Para mim, uma IA conseguir entender dialetos, né, gírias. Incrível. E isso a gente vai entender como funciona
essas identificações de padrões, né? Agora, falando um pouco mais sobre tipos de inteligência artificial, nós temos 3 tipos de inteligência artificiais, né? Então, o primeiro tipo é o tipo estreito, né? Que algumas pessoas falam que é o básico, mas de básico não tem nada, é super complexo construir esse tipo de inteligência artificial, né? Mas o objetivo aqui é, eu tenho um problema, eu vou treinar um algoritmo, né? Eu vou aplicar um só algoritmo, vou treinar um modelo de machine learning, uma rede neural, para resolver esse específico problema, certo? A partir do segundo nível, que é o general, né, que é o nível geral, eu já consigo trabalhar de forma paralela às minhas redes neurais, o meu modelo de machine learning. Então, nesse caso aqui, talvez eu tenha uma rede neural especialista em um tipo de problema e outra rede neural trabalhando em conjunto, especialista em outro tipo. E aí, quando vem algo para eu resolver, eu posso pedir para outra rede responder para mim, né, dar o meu output. Tem artigo que considera esse tipo de inteligência artificial como, comparando, né, uma criança de 4 anos de idade. E o que uma criança de 4 anos de idade já não faz, né? É incrível. Por último, nós temos a super inteligência artificial, né? Aqui já é, né, nós estamos um pouquinho distante, mas eu tenho certeza que vamos chegar. E aqui, para algumas pessoas, é algo preocupante, para outras não, já é incrível. Mas eu estou falando de uma super inteligência que é capaz de aprender física quântica em minutos, em segundos, na verdade, né? Agora você imagina isso conectado com a internet afora. Então, já teve comparação com Deus, esse tipo de inteligência sendo comparado com Deus. Então, fica o tema aqui para quem tiver curiosidade, tem muita coisa na internet, pesquisar um pouco mais, né? Porque agora eu vou mostrar uma imagem, fica mais fácil a gente entender qual que é o ponto que a gente quer chegar. A gente quer chegar na inteligência artificial. Porém, para chegar na inteligência artificial, tem outras camadas, né? Tem gráficos que têm até mais camada. Falando de uma camada que é o machine learning e outra camada que é o deep learning. Tá? O data science ele encontra-se em tudo, né? É o data science, é o cientista de dados que vai criar essa inteligência, certo? Bom, beleza. Que horas são agora, só para confirmar? Que na verdade já está na hora da luta, né? Anderson Silva versus José Aldo, Conor McGregor versus Cowboy. Qual que vai ser? Na verdade, it's time. Na verdade, é Machine Learning versus Deep Learning. Essa é a luta da tarde, uma luta muito difícil de saber quem vai ganhar, né? Brincadeira, pessoal. Mas vamos entender agora a diferença entre Machine Learning e Deep Learning, né? Porque eu sei que tem algumas dúvidas. E para começar, eu vou falar que ambos são inteligência artificial, né? Como a gente entendeu aqui nesse gráfico, são inteligências artificiais, tá? E aí, o Deep Learning é uma subcategoria de Machine Learning, tá? Para ficar mais claro, vamos entender um pouquinho mais. Vamos começar, na verdade, com Machine Learning, tá? Então, o Machine Learning é um aprendizado de máquinas que tem como objetivo aprender algo com seus dados, com nossos dados, tá? Porém, eu tenho um processo a mais no Machine Learning em comparação com o Deep Learning, né? Eu tenho esse preparo, tem a feature, né? Quem vai fazer isso é o cientista de dados. Então, imaginando que eu vou criar um modelo para identificar carro e moto, né? Então, eu vou ter que preparar, vou ter que falar que um carro tem 4 rodas, né? Depende ali do carro. Tem 5 assentos, um volante. Eu tenho essa necessidade de preparo, né? No Deep Learning também eu vou ter, mas no Machine Learning isso é crucial, tá? E aí eu tenho meu algoritmo estatístico sendo aplicado, né? Que vai gerar um output para mim. Em ambos eu vou ter input e output, tá? Agora, falando um pouquinho do Deep Learning, o Deep Learning ele tem como objetivo mesmo simular um cérebro humano, os neurônios, tá? É muito essa essa ideia de ser igual a um ser humano é muito forte no Deep Learning, tá?
E é interessante, o Deep Learning tem uma história, né? A gente pensa assim que o Deep Learning é novo, algo novo, né? Porque está sendo muito comentado. Isso, na verdade, é antigo, da década de 50, né? Mas por conta de poucos recursos computacionais, somente agora, né, que veio tendo força o Deep Learning. Seguinte, então vamos entender um pouquinho. Nós temos o nosso input no Deep Learning, né, mas diferente do Machine Learning, não tem essa camada de feature, né? Eu vou ter aqui os meus neurônios, né, e a gente pode entender como o Deep Learning com várias camadas, né, com várias camadas mesmo. E aí, imaginando uma identificação de uma roda de um carro, por exemplo, eu posso ter uma camada que vai identificar primeiro o formato da roda, né? Então, um círculo, ele pode identificar um círculo. Outra camada que vai identificar a cor, né? Outra camada que vai identificar detalhes, né? A mais. E outra camada que pode verificar ali se está com pneu ou não, sabe? Então, são várias camadas e essas camadas são chamadas como render layers, né? E aí, novamente, né? A gente vai ter um output aqui, né? A gente processa e ele mostra o nosso output. A gente pode ter diversas camadas, diversas redes, cada uma sendo especialista em algo. E aí tem diversos tipos de redes neurais. CNN, ANN, DFF, tem várias mesmo, tá? Curiosidade, fica mais um tema aí para quem tiver interesse em pesquisar mais a fundo, super interessante, beleza? Vamos explorar um pouquinho mais a parte de machine learning, tá? Machine learning, o objetivo de identificar padrões nos nossos dados e aprender com a máquina. Bom, quais são os tipos de aprendizado, né? Eu falei do tipo de inteligência artificial, mas agora eu estou dentro de machine learning. Quais são os tipos de machine learning? Nós temos três tipos: supervisionado, não supervisionado e o por reforço. O primeiro tipo, que é o supervisionado, né? Eu vou preparar o meu data frame, né? E vou explicar para ele, eu vou mostrar para ele que isso é uma moto, isso é um carro, imaginando que eu vou construir novamente um modelo para identificar carro e moto. Então eu preparo ali e falo para ele. Agora, no não supervisionado, eu basicamente não falo nada. Eu vou rodar esse algoritmo não supervisionado e, de acordo com o padrão do meu dado, ele vai jogar a informação para mim. Então, se eu jogo novamente nesse dataset de carro e moto, ele pode identificar o padrão de um carro e falar, ó, o padrão de um carro, ele tem quatro rodas, um volante, cinco assentos, dependendo do carro, né? E o padrão da moto, duas rodas, um assento, um guidão, tá? Esses são os algoritmos não supervisionados. Agora, aprendizagem por reforço, né? Imaginando que eu já construí o meu modelo, eu vou utilizar desse modelo e nesse modelo fiz um modelo para identificar carro, mas no momento que eu passo um carro, ele fala para mim que é uma moto. Aí eu falo aqui, ó, não, isso aqui não é isso aqui não é uma moto, ele é um carro. E aí eu faço, né, esse reforço para o meu modelo, falando que esse dado que eu enviei, ele é um carro e não uma moto. Certo? Entendemos um pouquinho. Ficou bem claro, né, que uma máquina vai aprender. Eu sempre comparo como nós, seres humanos, aprendemos. Por exemplo, quando eu quero aprender uma nova linguagem, né, quando eu quero tirar uma certificação, eu vou ter que dedicar um tempo lendo livro, ter que dedicar um tempo artigo, vídeo, até o conhecimento ficar fixo em minha memória, né? E isso é muito parecido com o processo de machine learning, né? E digo mais, se eu não colocar em prática esse conhecimento, vai chegar um momento que ele vai, né, que eu vou ter uma perda de conhecimento. Então, super importante colocar em prática. A máquina nem tanto, né? A máquina você ensinou, ela fica ali com aquele conhecimento. Por isso tem algumas diferenças entre, né, uma máquina e um ser humano. E muitas das vezes, muita não, 100% a máquina vai ganhar em relação à velocidade, porque o ser humano cansa, né, quando trabalha 8 horas por dia, ainda tem que estudar algumas coisas, né, por conta do nosso músculo, parte genética, tá? Agora, voltando um pouquinho para o machine learning, aonde a máquina vai buscar, né, esses dados e informações para aprender? Na nossa camada de persistência de dados, em um data warehouse, em um data lake, ou direto em files, né? Isso depende de como a gente quer ensinar e depende muito das nossas origens, né? Bom, agora voltando para aquela plataforma de dados, né?
Eu vou até pular um pouquinho, a gente já conversamos bastante sobre essa camada lá no comecinho da palestra, né? Mas tipos de origens mudaram, né? API veio aí, integração, cara, uma camada que mudou muito. É hora que eu tenho muita coisa interessante que eu gostaria de falar, mas talvez em outro bate-papo, né? Ferramentas de integração, como pensando ali em processamento batch, tem muita coisa legal, em processamento distribuído tem muita coisa legal, streaming, data management tem diversos tipos, né, de como salvar o meu dado em dados não estruturado, em dados estruturados, em data lake, data warehouse. A camada de analytics tem muita coisa legal, que é a camada de consumo, né, é o que a gente está falando agora. Essa camada de consumo é realmente onde o cientista de dados ele vai trabalhar, né, em paralelo ali com data management, porque, querendo ou não, tem muita transformação. Na última palestra, o Daniel fez muita transformação porque os dados, a gente sabe, é poluído, não tem jeito. Então, vale sim o conhecimento em SQL, algumas funções, em Python também. Mas, enfim, vamos entender agora um pouquinho, né, como que a gente cria esse modelo de machine learning. Então, a gente aplica dentro da nossa base de dados, né, o cientista de dados, ele aplica um algoritmo para identificar padrões na nossa base, tá? E aí é criado o nosso modelo de machine learning. Você tem algumas dúvidas, tá? Pô, eu tenho essa base de dados aqui cheio de 0, 1, né, binários. Como assim? Como é possível identificar padrões, né? Bom, para ficar mais fácil, vamos analisar aqui, vamos tentar essa primeira parte, identificar padrão de transações fraudulentas. Identifica também que tem poucos dados, então a gente tem uma dificuldade imensa com poucos dados, tá? Transações fraudulentas estão entre, né, o único padrão que eu consigo identificar aqui é transações de R$ 7.000, entre 7 a 8 mil reais, né? E com poucos dados, assim, a gente consegue realmente confirmar que se uma transação for de entre 7 e 8 mil reais, eu já vou bloquear porque vai ser fraude. Não tem como, né? É muito vago ainda. Então, quanto mais dados, melhor. Não necessariamente, tá? É claro que vai ter um processo de análise, né, de parâmetros, ver se faz sentido essa coluna ou não, mas teoricamente sim, né? Quanto mais dados, melhor. Então, eu peguei um pouquinho mais de dados, mais colunas, né? E agora fica mais fácil a gente analisar os padrões, né, das transações fraudulentas. Então aqui eu tenho o local emitido do meu cartão, Brasil, foi fraude, Brasil, né? Tá marcado aqui Brasil, Brasil. Opa, interessante. Idade, cerca de 30 a 40 anos, viu só? E o local usado, Estados Unidos. Mas sempre vai ter alguma coisinha que faz a diferença, né? Uma outlier. E aí é trabalho do cientista de dados identificar para não deixar até o seu modelo ficar enviesado, tá? Mas viu como ficou mais simples, né? Não é simples, nunca vai ser mais simples, né? Ficou melhor da gente identificar os padrões, tá? Então, o cientista de dados vai aplicar o algoritmo, vai treinar o seu modelo e vai chegar em um resultado onde transações que foram realizadas nos Estados Unidos e o local que foi emitido o cartão Brasil, a pessoa tem entre 30 a 40 anos e o valor for maior que R$ 1.000, provavelmente a probabilidade de ser uma fraude com esses nossos dados é alta. Eu vou bloquear essa transação? Não, não sei. Vou. Pô, é meio complicado porque o trabalho do cientista de dados já foi feito, agora é um pouco mais de negócio. A gente viu aqui um pouquinho de identificação de padrões em transações fraudulentas, né? Agora vamos falar um pouco de imagem. Por trás de uma imagem sempre existe uma matriz. Dentro de uma matriz sempre existe index. E dentro desses index vai existir pixel, tá? Uma imagem tem milhares de pixels, né? E aí a gente vai por cada parte do objeto identificando o padrão desse objeto, né, na foto, e aí a gente consegue identificar um ser humano, um animal, tá? A gente começa ali pela boca, e aí a gente vai percorrendo toda essa imagem, tá? A gente tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que, na verdade, eu vou começar inverso. O lado ruim
é que dependendo da quantidade de pixels de uma imagem, a gente vai precisar de um poder computacional muito alto mesmo. Então, às vezes pode demorar muito tempo também para o treinamento, porém, o lado bom é que depois de já treinado esse modelo, a identificação desse objeto que a gente treinou, ensinou a máquina a identificar, ele pode ser muito, na verdade, ele é muito rápido em comparação com o ser humano. Então, esse gatinho aqui no canto direito, ele pode ser identificado em uma velocidade extrema por uma máquina. Em relação ao ser humano, né, se fosse menorzinha a imagem, pode trazer um pouco de dificuldade. Então, tem um lado bom e um lado ruim. Agora, falando um pouco da matriz de confusão, né, e sempre vai ajudar a gente quando eu treino o modelo de classificação, tá? Se é a primeira vez que você está vendo a matriz de confusão, realmente você vai ficar confuso. Mas assim, não se preocupa, tá? Porque é só dar uma lida em alguns artigos, volta ver algum vídeo, fica voltando que você consegue pegar a ideia. Mas imagine aqui que as bolinhas verdes são os cachorros e bolinhas amarelas são gatos, tá? E aí eu tenho essa linha que é o meu, né, meu cruzamento. O que está no lado esquerdo eu vou classificar como cachorro e o que está como lado direito eu vou classificar como gato, tá? Por enquanto não é a matriz de confusão ainda, tá? São só as minhas predições. E através dessa matriz de confusão que eu coloquei agora, será feito o cálculo da nossa acurácia, da nossa precisão e do nosso recall. Então é super importante entender essa matriz para você ver como o seu modelo está performando, tá? Tem as fórmulas, tem o significado, tá? Então eu vou identificando aqui, vou calculando, e no final eu vou também calcular os valores, a porcentagem de cada um. A gente percebe aqui que eu fiz a predição de alguns cachorros, só que eu falei que gato é cachorro, então isso está errado. E aqui você vai identificar isso, falso positivo, falso negativo, tá? Imaginando que eu modifiquei essa minha linha, coloquei mais para cá. Então a gente percebe que acurácia, precisão e recall também foi alterado. E às vezes a gente é confundido, tá? A gente pode se confundir e tendo a impressão que o nosso modelo está muito bom, mas na verdade não. Por exemplo, aqui, tem uma precisão de 100%, eu já posso falar, pô, tá ótimo meu modelo. Uma acurácia de 71%, uma precisão de 100%, mas olha aqui no canto esquerdo, né? Eu classifiquei como cachorro 3, beleza, tá legal. Eu tenho 100% aqui de precisão em relação ao cachorro. Mas olha os gatos aqui, em comparação, né? Eu tenho aqui classificados como gato, cachorros, não faz sentido isso, né? Eu tenho 4 aqui. Então tem que tomar cuidado, tem que analisar legal. E faz total sentido a gente analisar essa matriz de confusão, tá? Então eu vou correr um pouquinho aqui para a gente cair no hit zone, tá? Chegou a hora. Antes da gente ir pro nosso Jupyter, né? Eu vou falar um pouquinho da nossa solução Oracle Data Science. O que é o Oracle Data Science, né? Basicamente, a gente terá um Jupyter Lab junto com a Anaconda, e dentro desse Jupyter, né, eu posso utilizar de bibliotecas open source, como Pandas, Skitlearn, Keras ali, né, se você está pensando em construir uma rede neural, TensorFlow, são muito utilizados, NumPy. Fora a biblioteca Oracle, que foi construída especificamente para você utilizar outros recursos da cloud em paralelo, né, em conjunto com esse do Data Science, né, como, por exemplo, criar uma imagem Docker. A gente vai fazer isso, tá? E aí, onde esse Jupyter Lab vai rodar? Dentro da infraestrutura Oracle. Ou seja, infraestrutura Oracle tem SLA em performance, disponibilidade, é sensacional. Fora por estar em cloud, eu posso escalar, scale up, scale down, né? E aí eu posso ter algumas sacadas. Durante o desenvolvimento, eu não vou ter uma quantidade de core alta, né? Eu vou ter core ali baixo, até por conta estou desenvolvendo, testando algumas coisas. Quando eu realmente for processar, treinar o meu modelo, uma rede neural, aí eu vou escalar. Isso assim, de forma bem fácil, tá? Eu escalo, treino, e depois eu caio de novo. Faço o deploy do meu modelo, enfim. Bom, e o que vamos fazer dentro dessa demo?
Vamos treinar o nosso modelo, vamos, né, utilizar o Jupyter Lab junto com o Skitlearn e vamos deployar o nosso modelo utilizando de outros recursos do Oracle Cloud, como o Function, Container Registry, o API Gateway. Eu vou explicando o que são essas soluções de acordo com o decorrer da demo, tá bom? Vamos lá então, gente. Eu estou aqui na console, tem muita coisa aqui que vocês podem explorar, tá? Muita coisa mesmo, infraestrutura, banco de dados, a parte que eu mais gosto aqui, data e inteligência artificial, né? Muito bom. Só para deixar bem claro, tá? Até por conta, se vocês forem testar também, eu já fiz aqui os compartimentos, tá? Eu já fiz o grupo, já tenho o meu usuário, então, mas isso está documentado também lá no documento do Git, tá? Então não se preocupe, tem todo o passo a passo. E vamos lá para o que interessa. Vamos aqui procurar por Data Science Project. Já vai ter um projeto feito aqui. Eu vou acessar esse projeto e eu também tenho um notebook pronto aqui. Vou mostrar aqui rapidinho como que a gente cria um notebook Jupyter. Só clicar nesse botão Create Notebook Session. Eu preciso completar alguns campos, como nome, escolho aqui qual que é o shape que eu quero utilizar, qual que é o bloco, né, o meu disco. Por que disco, né? Eu posso tanto consumir um banco de dados, um Object Storage, como eu também posso importar os meus arquivos, né? Até por conta que o meu notebook do Jupyter, ele fica salvo no disco. Beleza? Coloco minha VCN e depois eu dou um create, tá? Como eu já tenho um rodando aqui até para facilitar a nossa demo, eu vou acessar, esperar ele carregar aqui rapidinho, deixa eu só confirmar aqui a autenticação. E de forma bem rápida, ele já carrega aqui o nosso Jupyter Lab. O Daniel, né, da palestra passada, ele fez no Jupyter também, né, ele fez ele consumiu algumas API, ele poderia ter utilizado sem nenhum problema essa ferramenta, o Oracle Data Science, tá? Também iria funcionar perfeitamente. Tem algumas vantagens e desvantagens, tá? Em comparação ao local, né? Sempre algum vai ter alguma vantagem e outra vantagem, né? Tá bom? Eu tô carregando aqui um notebook de Getting Started. Ele é um notebook que eu sempre recomendo, tá? Assim que você sobe o seu notebook pela primeira vez. Tem muita coisa legal aqui sobre autenticação, para você utilizar outros recursos da Oracle Cloud, tá? O teste com a internet, autenticação. Eu já fiz isso, eu vou até dar um zoom aqui para facilitar para vocês. E aí, nesse momento aqui, eu vou pedir para vocês darem um duplo clique na tela e apertar o F11 para quem está utilizando o navegador, até para ficar maior, tá? A tela. Bom, eu já fiz aqui a parte de autenticação e vamos para o que interessa, tá? Vamos criar aqui um notebook em Python, tá? Vou mudar aqui o nome rapidinho, rename, vou colocar TDC como name. E aqui a gente vai começar a construir os nossos códigos para o nosso treinamento, né? Qual que é o objetivo desse código? É muito famoso isso aqui que eu vou fazer, tá? Mas é basicamente, vamos treinar um algoritmo para identificar os novos inputs, os novos dados, e esse algoritmo vai ser capaz de identificar qual é a flor, né, que eu estou realizando, eu estou pedindo para o meu modelo de machine learning fazer a predição. Qual é a flor, né? Por conta dessas pétalas íris, né, são muito parecidas, né? E a máquina consegue diferenciar, tá? Tem uma assertividade muito alta em relação a qual é a flor, tá? Se eu vejo uma flor dessa na minha mão, eu falo que é igual a todas. Então, beleza, eu já coloquei a imagem aqui, agora vamos codificar. O primeiro passo, eu vou fazer até um pouco rápido aqui por conta do tempo, é importar as bibliotecas. Aqui eu estou importando Skitlearn, estou importando a biblioteca da Oracle mesmo, Oracle Data Science SDK. Vamos autenticar aqui os carinha, vamos carregar o nosso dataset. Estou carregando aqui direto da biblioteca do Skitlearn, tá? Ele já vem junto com esse dataset. Vou separar aqui labels, né, entre x e y. E agora eu vou fazer o split dos meus dados. Eu sempre separo ali 80% para
para treino e 20% para teste, tá? Separei agora, escolhendo o modelo de treinamento, o SVM. Eu vou ir muito rápido nessa parte, até por conta do nosso tempo, tá, gente? Mas é isso. Um algoritmo linear, SVM, muito utilizado para classificação, não só classificação de arrays já preenchido, mas sim também para textos, tá? Beleza, agora nesse parágrafo, né, eu estou realizando a predição. Com as predições já salvas, eu consigo calcular a matriz da confusão, a acurácia, tá? Nesse caso aqui, eu calculei só a acurácia e vou printar. Então, deixa eu printar aqui também. Uma acurácia de 97%. Quem diria, né, a gente já ter uma acurácia desse nível, tá? Mas eu tenho as predições aqui também, o resultado, tá? Ou seja, aqueles 20% que eu não treinei são esses dados aqui que eu realizei a predição. E aí, o 0 vai ser considerado como versicolor, né? O 1 vai ser considerado como setosa e o 2 vai ser considerado como virgínica, tá bom? Beleza, gente. Agora a gente já treinou. Quero mostrar para vocês como a gente faz o deploy. Correr um pouquinho aqui. O deploy né, do nosso modelo, só que é um deploy na própria ferramenta. O que é legal dessa parte? Que eu não preciso jogar para um data warehouse esse meu modelo, né? Na própria ferramenta, na própria solução, eu já consigo salvar esse modelo. E agora eu vou utilizar da biblioteca Oracle, ADS, tá? Para preparar o nosso modelo, né? Eu estou convertendo para um tipo de objeto onde a biblioteca Oracle vai entender. E aí, quando eu rodo esse comando de prepare, olha que interessante, eu passo um diretório e ele vai criar para mim esse model com tudo pronto, né? Eu tenho arquivos em Python que vai ajudar a gente a disponibilizar uma imagem Docker, tá? A gente criar a nossa function. Eu tenho aqui o nosso modelo encapsulado, né, que eu não vou conseguir visualizar. Eu tenho aqui os requirements, né, o que eu utilizei na minha biblioteca. Tenho tudo, basicamente. E o YAML aqui para function, para Oracle Function, né? A versão do Python, a versão do Conda, o ID do meu projeto, do meu modelo, o data center que eu estou utilizando. Apenas com comando eu tenho isso tudo pronto. É muito legal, tá? Agora eu vou salvar o meu modelo e vou mostrar para vocês aonde esse modelo vai ser salvo, né? Então eu vou colocar aqui como TDC demo. Beleza, vamos salvar esse modelo. Vamos ver se está fazendo o deploy. Quando eu volto aqui para o meu notebook, pessoal, eu vou mostrar para vocês que esse modelo já está aqui pronto para ser consumido, né? Então, eu volto aqui em projeto, se eu botei dois, tem essa tab models, né? Eu tenho esse meu modelo aqui publicado. Se eu acessar, der um edit, eu tenho até a possibilidade de fazer versionamento de modelo. Isso é muito importante, versionamento com Git, né? Se eu faço um novo upload do meu modelo, ele vai ser, né? Eu não vou perder aquela versão, a primeira versão do meu deploy, né? Isso é interessante. Beleza? Bom, já tenho o meu modelo deployado, né? Tá pronto aqui. Eu vou deixar nessa tela porque eu vou precisar do ID dele para fazer o deploy no Oracle Function. Mas a partir desse momento, ele fala aqui para mim que eu posso até remover essa pasta aqui, né, model, porque o meu modelo já foi deployado na minha solução. E aí eu posso sim consumir esse modelo, fazer um get no modelo. Outros cientistas de dados podem consumir esse modelo. Então você consegue perceber que é uma ferramenta que possibilita o time de ciências de dados a trabalhar em conjunto, ou o próprio cientista de dados. Legal? Por conta do tempo, eu não vou mostrar como que a gente consome esse modelo, mas no documento vai estar tudo, né, tá tudo documentado como que a gente faz essa parte. Eu vou pular já para o deploy do Oracle Function, para a construção da nossa imagem Docker, tá? Até por conta do tempo. Então eu já tenho aqui o meu Cloud Shell aberto, tá? Vou pegar o ID do meu modelo. Beleza, beleza, beleza. Ou se é ID, aqui, tinha copiado errado. Mas antes, deixa eu só pegar aqui
o meu comando para a gente fazer o download desse modelo. Primeiro, deixa eu ver se tem uma pastinha já. Eu vou criar, então, uma pastinha chamada TDC. Vou entrar dentro dessa pasta e vou colar o meu comando. Vou pegar agora o meu ID do meu modelo. Pum, 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 pum. Esse é o modelo TDC demo. Perfeito, vou voltar para cá. E vou copiar aqui. Isso tudo está documentado, tá, pessoal? Bem legal mesmo. Eu vou copiar aqui e vamos fazer o download do nosso modelo. Então, todos aqueles arquivos que a gente gerou aqui, eu vou fazer o download agora, né? Desses arquivos aqui que está dentro da pasta model. Vou dar um ls para ver, beleza. Agora vamos dizipar esse model.zip. Beleza, tá aqui. E o próximo passo agora é ir procurar dentro do nosso menu da Cloud por Develop Service. E aqui eu vou procurar a parte de Function, né? Eu vou acessar o Function. Já fiz o deploy de uma Function, tá? Porque demora cerca de 2 minutos. E para adiantar, né? Para facilitar a nossa demo, já está aqui. Porém, o deploy ainda não fiz, né? Porque eu acabei de treinar esse modelo junto com vocês e vou fazer o deploy agora, tá? Para a gente fazer o deploy e view console, é só vir aqui em Get Started e seguir o passo a passo aqui. Então, deixa eu dar um clear. Não sei se está legal aqui a console, eu vou aumentar um pouquinho para ficou melhor, tá? Eu vou realmente seguindo aqui e modificando apenas algumas coisinhas, né? Então, vamos usar aqui o Data Center de São Paulo, vou colocar aqui no meu ID, tá? Faz o update. Próximo passo, agora a gente vamos criar um repositório, né? Com o nome TDC, no nosso registry, tá? Uma coisa importante é, para eu fazer login, eu preciso de um token. O Daniel também comentou sobre o token lá do ADW. Aqui, exatamente a mesma pegada, tá? Uma forma de autenticação na Oracle Cloud é através de token. Então, vamos criar um aqui rapidinho, generate token, colocar TDC, eu vou gerar o token, importante você copiar esse token. Vou salvar aqui no TXT, no Notepad, na verdade, está feito o token, porque é a forma de autenticar no Docker, né, no registry, beleza. Vou pedir para autenticar aqui. E aí a password vai ser exatamente esse token. Vamos ver se vai dar tudo certo. O login foi feito com sucesso. Beleza. Vamos listar aqui rapidinho nossas aplicações. Tá aqui, TTC, né? Beleza. Essa parte aqui, né, é importante para você pular, porque você não. Isso aqui é mais um teste, tá? Para você fazer um Hello World. Mas como a gente já tem os nossos arquivos aqui do FN Project, né? A gente já pode vir aqui e fazer o deploy da nossa aplicação. E aí, tá sendo criada a nossa imagem, tá? Daqui a pouco ela fica pronto. Enquanto isso, eu vou comentando algumas coisas aqui do que a gente utilizou. Bom, nós estamos utilizando, pessoal, a solução aqui que encontra-se no DevOps, né? Eu sempre me perco aqui, DevOps. A gente vamos utilizar o Function. O que é o Function, né? Eu posso rodar aqui código sem o servidor, tá? Posso códigos em Java, em C Sharp, em Go, em Python, em Ruby. Isso é legal que é escalável, né? É escalável. Então, sempre quando bater o limite de uma máquina, a gente vai escalar para você, vai pegar essa máquina que faz parte do pool da Oracle e vai colocar ali para processar em paralelo, né? E aí, o Container Registry é o local onde a nossa imagem fica salva, tá? O API Gateway é onde a gente faz o gerenciamento da nossa API, tá? Você vai perceber que quando isso ficar pronto, a nossa function, né, eu posso invocar através do FN invoke, né? Porém, eu vou invocar localmente, né, no data center, e eu quero disponibilizar isso para o mundo, para minhas aplicações consumir o meu modelo de machine learning e realizar as predições. E é por isso que a gente precisa do API Gateway. A gente vai configurar uma rota, tudo bonitinho, tá? E essa rota vai invocar a nossa função, tá? A gente está aqui no passo 9 de 13, vamos esperar terminar. Eu vi que deu
um aviso aqui por conta da versão do pip, né? Eu não atualizei aqui por conta que tudo isso que eu homologuei foi feito na versão, né, que eu estou rodando agora, mas eu vou atualizar e aí esse aviso aqui, esse warning, ele não vai aparecer mais, tá? Vamos esperar aqui finalizar rapidinho, né? Enquanto isso eu vou... Assim que finalizar, a gente vai criar um dataset, né, um dado para a gente enviar para o nosso modelo fazer a predição no formato de um JSON, tá? Formato JSON. E aí, depois que esse modelo está treinado, eu posso enviar uma quantidade grande de dados para ele fazer a predição. E a predição é muito rápida. Isso que é o legal, né? A parte mais custosa mesmo é o treinamento, tá? Beleza, finalizou. Se eu vim aqui, né, no registry, mostrar para vocês, pam, 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 eu tenho aqui a minha imagem feita, certo? Tá tudo aqui, dependência já está aqui, tudo bonitinho. Próximo passo agora é criar nosso conjunto de dados que eu vou testar, né? Então, vou criar um arquivo .json, tá? Já tenho esse arquivinho aqui. Vou colocar ele aqui. Vamos salvar esse cara. Dar um cat nele só para ver se está tudo certo. Beleza, ele está aqui. Então, eu posso já invocar o nosso arquivo para fazer a predição do nosso modelo, tá? Então, beleza, deixa eu pegar aqui. Isso tudo que eu estou copiando, eu estou colando, está tudo documentado, então não se preocupe em gravar alguma coisa. Fique tranquilo que está tudo documentado e bem documentado, tá? Então, aqui eu preciso colocar o nome da função, né? Eu vou invocar o TDC, né, que foi o nome da função que a gente fez. Vou passar aqui o data.json e aí eu dou um enter e a gente vai fazer a predição. Acho que talvez eu passei errado. Deixa eu ver minha function. Maiúsculo, será? Vamos ver aqui. Acho que é isso mesmo. Vamos corrigir essa parte. Beleza. A gente percebeu que já não plotou mais o erro, né? Por que tá demorando? Pô, você comentou que a predição é feita instantaneamente, dependendo, né, do tipo que eu tô, né, do tipo de dado que eu estou enviando e o tamanho do dado. É porque nessa primeira invocação, o que está acontecendo é o nosso container está subindo, né, junto com a nossa imagem que a gente fez o deploy, tá? Então, a primeira invocação, ela vai demorar um pouquinho mais, mas também não é um valor absurdo, né? Uma demora absurda. Daqui a pouco ela já mostra para a gente a predição. Então, ó, o predict foi o valor 2, ou seja, a predição que a gente fez com esse dado, o que retornou para a gente foi virgínica, certo? Beleza, eu posso até criar um som array maior, mas isso eu vou fazer de forma diferente, tá? Agora eu quero, por conta do tempo, vamos criar o nosso API Gateway. Vamos lá de novo aqui em Developer Service, tá? API Gateway, novamente, já está deployado aqui para a gente, o API Gateway, mas não tem nenhuma dificuldade, tá? Você passa aqui o nome, passa o tipo, passa a sua rede e ele já está pronto. Então, vamos acessar aqui, vamos vir em Deployments e vamos criar um novo deployment, certo? Vamos passar o nome aqui, vou colocar TDC, TDC-demo. Qual que é o prefixo? Eu vou colocar TDC, tá? Não vou fazer nenhum tipo de autenticação, mas eu posso autenticar por token, posso colocar cores, eu posso colocar uma regra de limite para um determinado IP. E aqui, lembrando que vai ser um gerenciamento de API, mas tem que tomar cuidado porque eu não consigo gerenciar tudo, né, todas as minhas API, né? Consigo gerenciar API em relação a Oracle Function, né, algumas coisas sem HTTP, evento de recursos da nossa cloud, tá? E aí aqui como o nosso prefixo também, né, da nossa rota aqui, a gente percebe que aqui já não é mais o prefixo lá do nosso endpoint, né, que já é da nossa rota, eu vou colocar como predict, o método é post, né, eu vou enviar um conjunto de dados, e aqui é o Oracle Function, qual que é a minha aplicação, TDC. E qual que é a function name, o model API,
A gente viu lá que é o Model API, tá? Esse nome, né, esse valor, ele já vem aqui determinado no momento que a gente faz aqui a nossa função. Se eu vim aqui, provavelmente vai estar aqui o nome como Model API. Cadê? Mas isso já vem determinado, porém você pode modificar, tá? Ele está em algum lugar aqui. Vamos ver se é esse cara. Vou mostrar para vocês aqui, o name model API, tá? Versão do Python, tudo bonitinho. Bom, vou voltar para lá. Next, né? Ele passa aqui uma visão, né? Tudo que eu estou criando. Eu posso ter mais rotas, né? Imaginando que uma rota vai ser um predict para íris, né? Para as flores, mas outra rota vai ser um predict para carro e moto. Então é bem legal essa parte aqui do API Gateway, tá? Nosso projeto aqui é só uma rota, eu vou criar, ele vai dar a mensagem aqui para mim que está sendo deployado, ele rapidinho fica pronto, tá? Pediu mesmo, e a gente percebe que nós temos um endpoint disponível para a gente consumir. Tá vendo só? Esse é o nosso endpoint que vai invocar a nossa função. Então, deixa eu copiar esse cara, já ficou pronto para a gente, não quero mais maximizar tudo. Dá um clear aqui, vou copiar esse endpoint, na verdade, deixa eu apagar esse cara aqui, que eu preciso copiar um outro código, tá? Vou utilizar aqui o curl, tá? Peraí que eu não copiei, bugou aqui. Agora foi copiado, tá? Shift Insert, vamos ver se ele vai jogar aqui para mim. Se não, eu digito na mão mesmo. Ou se não, eu utilizo até um Postman. Beleza, ficou legal. Aqui era um que eu fiz o teste, mas eu vou vir aqui, eu vou tirar essa rota, né? Isso tudo, novamente, está documentado, pessoal. E agora sim, eu vou copiar o meu endpoint e aqui, nesse carinha, eu vou colar. Então, /tdc, correto, depois o /predict, tenho que passar aqui o meu valor, o data.json, header, tá tudo bonitinho, dei o enter, vamos ver se ele vai fazer o predict, olha lá, ele já retornou para mim novamente o predict. Para ficar mais legal, deixa eu criar um arquivo data2.json, vamos criar um arquivo e vamos colocar mais dados, né? Colocar um array que tem bastante coisa, só para a gente ter uma noção da velocidade, né? Beleza? Espero que eu construa, né, que eu tenha feito esse array de forma correta, né? Na verdade, esse JSON, porque senão ele vai plotar algum erro. Então, beleza, deixa eu voltar para cá. Agora o que eu vou modificar eu não quero mais o data, quero o data 2. Enviei e instantaneamente, viu, ele já fez o predict. Bom, eu passei os mesmos dados, beleza, mas eu já fiz o teste, né? Eu criei uma rede neural para identificar, né, as nossas expressões e emoções, e eu utilizei o function e, cara, é muito rápido mesmo, tá? Então a gente pode pensar em projetos, como, por exemplo, vigilância por vídeo, tá? Mas, pessoal, é basicamente isso, né? A gente fez todas as etapas, né? A gente construiu um dashboard, na verdade vamos voltar mais ainda, né? A gente viu um pouco dos conceitos sobre machine learning, deep learning, a área de data science, um pouco de arquitetura também. Depois a gente criou esse modelo, né, esse Jupyter Lab, e aí sim, dentro do Jupyter Lab, a gente fez o modelo, tá? A gente executou vários parágrafos aqui, autenticamos, construímos, matriz da confusão, fizemos o deploy do nosso modelo, né? Depois, através do terminal do Cloud Shell, a gente fez o deploy, criamos uma imagem Docker, e por final a gente disponibilizou esse modelo de machine learning para ser consumido via API, certo? Eu acho que é isso. Nossa missão de hoje está finalizada.